E aí, meus queridos, meus órfãos e órfãs, aqui diretamente da Zona Oeste do Rio de Janeiro, órfãos da Silbene, mais um react. E hoje a gente vai reagir a essa crítica aqui do filme, esse filme que já é consagrado, já está premiado pelo Globo de Ouro, pelo Globo de Ouro, O Agente Secreto. Essa crítica é do Super 8, né? Canal super legal aqui sobre cinema. E a gente eu vou reagir à crítica dele. Eu não vi o filme ainda, por isso que eu vou reagir à crítica. Porque se eu tivesse visto o filme, eu faria a crítica. Mas a minha crítica não valeria de nada. Como não tem que valer, parceiro? Veja as coisas e tire suas próprias conclusões. Então vamos dar uma olhadinha aqui, começar esse react, ver qual é do filme, quais foram as impressões do nosso parceiro aqui do canal Super 8. Vamos nessa. Em 1977, um homem se muda de São Paulo para Recife para tentar reconstruir sua vida. No entanto, ao chegar na capital pernambucana, ele percebe que atraiu para si todo o caos do qual sempre quis fugir e, para piorar ainda mais, descobre estar sendo caçado a mando de um sujeito pirracento que não está disposto a esquecer de rixas do passado. Olá, Wagners, Mouros Secretos, olá, Wagnaras, Mouras Secretas, eu sou Otávio Gá, este é o Super 8. E hoje? Otávio Gá. Eu tinha esquecido o nome dele. Muito bom canal do brother aqui. Otávio Gá. Vamos nessa. Finalmente chega aos cinemas o filme brasileiro mais alardeado do ano. Novo projeto do cineasta Kleber Mendonça Filho e que foi o escolhido do nosso país para tentar concorrer no Desinibido de Ouro. E pelo que diz o Zum 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 por aí, as chances novamente são boas, não apenas na categoria de melhor filme internacional, como também em outras, incluindo melhor filme e melhor ator. Mas será que tem substância para tudo isso mesmo? Eu vou dizer o que eu acho, mas antes de qualquer coisa, simbora. Simbora. O filme é do Kleber Mendonça Filho, né? Quem não sabe é o mano do Bacurau, né? E de um filme que é muito bom, que eu gosto muito, que é o Edifício Aquários, né? O Aquários. Eu espero muito desse filme, cara. Mais do que o da Ainda Estou Aqui. Porque eu gostei da história, pelo que eu vi de sinopse. E a questão do agente secreto é meio que uma pegadinha no nome, porque não tem muito a ver com o filme, né? E a gente vai se ligar. Ele deve comentar sobre isso aqui na crítica. Se o agente é secreto, usa secreto? Tudo isso e muito mais, agora! Tá ouvindo isso? Deve ser merchandise. E não! Você piscou e já chegou a Black November da Insider. E vou falar uma parada só entre a gente. Todo mundo é patrocinado pela Insider, né? Queremos que daqui em breve Órfãos da Silbene também tenha o seu merchanzinho da Insider. Vou dar uma polada aqui que todo mundo sabe os merchans da Insider pelos canais que a gente acompanha, né? Então, E de vez em quando que se dane a Insider. Por enquanto. No futuro, por favor, venha Insider. é que cada dia tem uma promoção nova por lá. E de vez em quando ainda tem promoções relâmpagos com descontos. Foi contemplada com a promoção chegam primeiro. O link do grupo tá na descrição. Super 8 que voltou a dar 15% de ficou maluco nesse Black November. De desconto aí, ó. Quem quiser comprar uma blusa então da vamos Insider, aproveitar antes que eles seja qual for, se lembre que as roupas da Insider duram muito. Mas as promoções não, hein? Quando eu terminei de assistir ao Agente Secreto, eu me peguei encasquetado. Primeiro, do porquê de eu ter gostado tanto. Segundo, do porquê de estarem gostando tanto mundo afora, a ponto de estarem premiando ou considerando indicar em várias premiações prestigiadas. Seria um efeito manada? Os primeiros dizem gostar e os seguintes seguem a onda pra não passar vergonha? Eu incluído? Juro que eu penso nesse tipo de coisa, mas eu não paro por aí e sigo refletindo, revisando e remontando o filme na minha cachola. Inclusive, esse meu encasquetamento, seguido de reflexão, me prova que, pelo menos eu, não assisto a um filme analisando coisinha por coisinha, tintim por tintim. Eu tento assistir atento, entregue e disposto. Cara, essa é uma questão, assim, tipo... galera que é mais crítica provavelmente assiste o filme assim, né? Tentando reparar erros, coisas que não fazem tanto sentido. E eu acho que essa é uma forma meio ruim de você aproveitar o entretenimento, né? Porque pra mim o negócio é você ver o que você sente com o filme e depois você tece as críticas a uma coisa ou outra que você achar, tá ligado?
Eu tenho isso comigo, assim, eu vou gostar do filme, depois eu analiso o que não é tão legal, os pontos negativos das atuações, mas o negócio é assistir com o peito aberto. Ao que quer que o filme possa oferecer para que eu possa verdadeiramente experienciá-lo. É Aí isso depois que eu saio da sessão, posso conversar com alguns amigos ou ponho os meus botões para funcionar e tentar decodificar de onde vieram os prazeres e desprazeres da minha experiência. Com alguns filmes esse processo é muito mais fácil, são aqueles que seguem moldes mais reconhecíveis. Quanto a outros, a tarefa já é mais complicada, que é o caso de O Agente Secreto, cujos motivos para tanto apreço não creio ser só para fazer tipo, como eu insinuei anteriormente, mas estão lá bonitinhos ao longo de sua narrativa e a gente consegue perceber se abrir um pouquinho os olhos. A gente só precisa decodificar um pouco, já que os valores não estão dispostos de forma óbvia. Afinal, esse não é um filme óbvio. E mesmo assim, ainda é absurdamente convidativo. A propósito, acho que essa seja a primeira grande pista do alto valor de O Agente Secreto. Justamente o fato dessa ser uma obra ímpar, única, peculiar. Você pode relacionar alguns dos seus elementos ou passagens como de outras obras, até mesmo da filmografia do cineasta Kleber Mendonça Filho, mas é inegável o quanto esse novo projeto tem vida própria. Uma vida que, se a gente contar o que tem no filme, pode até parecer xoxa e sem graça. Ou vai dizer que lhe parece interessante se eu disser que é um filme de agente secreto sem espionagem, sobre a ditadura sem ser sobre a ditadura, de mistério sem mistério e até cômico sem ser uma comédia. Eu mesmo não me interessaria por essa definição, acharia se tratar de uma obra indecisa, perdida e ou vazia. Mas olha como eu estaria errado se eu fizesse. É porque falando do filme assim, ele é meio que é como funciona a nossa vida, né? Porque o que a gente espera de um filme é que ele seja meio que um amplificador de coisas cotidianas, assim, tipo, que aconteça coisas que você está familiarizado, mas de uma forma muito sugêneres e que não vai acontecer toda hora com você, porque se for para viver a realidade, você só abre a janela e vai, tá ligado? Só que pelo que eu entendi do filme, ele aborda as coisas sem os exageros. E eu acho que parece que essa que é a grande sacada do filme. Ela tem uma história muito bem amarrada, tem personagens muito legais, sem precisar botar nenhum carro voando ou nada explodindo, tá ligado? Esse pré-julgamento, pois a narrativa de O Agente Secreto sabe muito bem onde quer chegar, faz o seu percurso de modo meio ermitão, vagando por aí, mas sem se perder, e conteúdo é o que não falta aqui. Pois bem, tentando decifrar as aparentes contradições, a gente pode começar pelo título, O Agente Secreto. Induzido pelo cinema de Hollywoodsons, esse título pode fazer a gente pensar que o protagonista aqui seria uma espécie de espião que se infiltra em algum núcleo a fim de colher informações ou desmascarar alguém ou alguma entidade. Um James Bond, um Jason Bourne da vida. Mas tá longe disso. O personagem de Wagner Moura é apenas um cidadão comum que tenta encontrar algum registro oficial que prove que sua falecida mãe um dia existiu, enquanto se esconde para esperar uma oportunidade de fugir com seu filho de inimigos influentes que podem lhe prejudicar e ou ameaçar sua vida e de seus entes queridos. Seria então um agente secreto apenas porque age escondido para não ser descoberto. Pode ver como às vezes a narrativa induz um certo clima de espionagem, algo mais grandioso, mas aí quando a gente vai ver a troca de mensagens é algo muito mais íntimo, uma foto, um recadinho. O filme sabe o que tá fazendo, dá aquela atiçadinha justamente para ressaltar o minimalismo da coisa, do tipo, esquece, dá uma relaxada aí, não fica esperando grandiosidades. A simplicidade também pode te trazer valores. A segunda aparente contradição é quanto a é aquela coisa de curtir a história, né? Eu acho que essa é uma coisa que fez a gente ficar muito mal acostumado com o cinema norte-americano, né? Que é essa coisa assim de ser tudo muito gráfico. E a história às vezes fica meio secundária no bagulho, tá ligado? E o gráfico não necessariamente tem que ser uma parada que salte os olhos com uma exuberância, tá ligado? Tipo explosões, corridas, lutas e tal, mas pô, uma fotografia bonita, uma ambientação maneira. Eu acho que esse é um desafio foda, assim, de você fazer o público entender o cinema de outra forma, tá ligado? Que a gente espera tudo muito mirabolante. Da ditadura aqui. Acontece que a história se passa na década de 70 em Pernambuco, e mesmo que a problemática não seja provocada diretamente pela ditadura militar,
certamente foi facilitada por esse regime de exceção que dominou, impregnou e contaminou o país, tornando a nossa terra um ambiente propício não apenas para perseguições oficiais, quanto a perseguições extraoficiais também, como a da trama principal. E como se não fosse o bastante, há vários outros tipos de aberrações ilustrados aqui no filme, como um corpo largado a céu aberto sendo totalmente ignorado pela polícia, que se mostra muito mais interessada em cavar pequenas infrações de cidadãos comuns para tentar extorquí-los, ou como autoridades policiais agindo como gangsters, matando arbitrariamente e desovando corpos na maior cara de pau, e mesmo que partes desses corpos temem em reaparecer constantemente, circunstância que numa democracia saudável facilmente comprometeria os agentes corruptos, num ambiente como o do regime militar, nada acontecia feijoada, mesmo que os polícias nem se esforçassem muito para esconder seus abusos. Bastava É aquela parada, né, que a galera fala assim, porque na época não tinha crime, não tinha... É aquela, né, brother? Se você não vai no médico, você não tá doente, né? Se você não descobre, nada acontece. Sem corpo, sem crime, né? Então, tipo, coisas que eu escuto, inclusive eu escutava muito do meu pai, era isso, tá ligado? Muita parada era colocada para debaixo do tapete, como acontece até hoje, na verdade. Manobras porcas, descaradas e despreocupadas para escaparem ilesos. Afinal, o sistema vigente apadrinhava esse tipo de coisa pelas mãos dos seus e ricos e poderosos. Só que o que eu acho muito valioso é que o filme não relata esses casos como se estivesse fazendo uma denúncia. Não que fosse um erro fazer uma denúncia, mas eu acredito que ele faz isso de uma forma mais própria ainda. Além do texto não fazer uma menção direta e incisiva à ditadura, apenas ambienta a trama nesse contexto e deixa que a gente ligue os pontos. Ainda retrata esses casos de forma trivial e normalizada, enquanto intercala esses trechos com interações leves e bem-humoradas. Um tipo de humor despretensiosamente cotidiano e inusitado. O que chega a divertir ocasionalmente, mas também deixa tudo ainda mais aterrorizante. Pelo contraste, porque como pode as pessoas vivenciar tanto absurdo, serem caçadas, se não pelo sistema, por braços clandestinos dele, e ainda conseguir pular o carnaval e fazer piada e interagir de forma bem-humorada? É a resiliência do povo brasileiro, que pode ser uma bênção para fazer a gente lidar melhor com as nossas mazelas, mas que também pode ser perigosa, pode ser tacanha, já que com o tempo pode nos levar a esquecer feridas, atenuar barbaridades e encarar o inadmissível como tolerável. Até por isso, eu acho muito valiosos os filmes que recobrem como foi viver nessa época, não só relatando consequências diretas da ditadura, mas as indiretas também. E o roteiro de O Agente Secreto é preciso ao escolher esse período para hospedar sua história. A peculiar permissibilidade desses tempos torna totalmente plausível a peleja do cara que nada tinha a ver com ativismo político, mas nem por isso deixou de ser prejudicado indiretamente pelo regime que envenenava o país na época. Essa coerente ambientação, além de ajudar a nossa memória em relação aos abusos normalizados, ainda faz com que, mesmo se tratando de uma trama fictícia, em certos aspectos até absurda, jamais deixe de soar extraordinariamente plausível. Assim, só vou dar um ponto aqui sobre o que ele estava falando, assim, de como a gente lida com as intempéries, com as negatividades, as coisas que acontecem. Eu estava tendo uma reflexão sobre isso esses dias, que rolou um assassinato, uma briga de facções, uma parada. E a galera num grupo que eu tô postou alguns vídeos do tiroteio e tal, e a forma como as pessoas colocam essas paradas é sempre assim, meio que botando uma risada, caralho, um monte de balango, não sei o que. A gente se acostumou a lidar com humor, com coisas letais, assim, né? Coisas meio tristes até, assim, tipo, é igual a piada com barulho de tiro e fogos. A gente zoa o bagulho, assim, tipo, não que eu não acho que seja um mecanismo legítimo, tá ligado? Que é uma parada assim que, tipo, porra, mano, o rir pra não chorar, né? Mas que é meio foda, assim, como a gente meio que se deixou meio duro com essa realidade, tá ligado? Endureceu os nossos sentidos, nosso coração, nossas reações perante essas paradas, assim, é muito louco, né? A gente foi aprendendo a rir do tiroteio, rir do assassinato. É foda, né? Como é plausível o pé no chão e o mistério que envolve o protagonista. Sim, porque ele guarda alguns segredos consigo, mas
não há nada de mirabolante nisso. Nem por um lado é algo do outro mundo ou um artifício para proporcionar grandes reviravoltas, como a gente está acostumado a ver em filmes de mistério, e nem por outro estaria o roteiro ambicionando subverter expectativas para fazer uma espécie de anti-exposição. Na verdade... ou seja, não é um filme do Fincher, né? Não vai ter um super plot twist. Pelo menos é o que ele fala, né? Na verdade, é tudo mais natural, muito mais orgânico que isso. O protagonista dosa o que diz sobre si apenas porque não sabe em quem pode confiar, e às vezes é até mais simples do que isso. Ele simplesmente não diz porque não teria por que dizer. São assuntos que não se contam por aí. E aí, quando convém, ele vai lá e fala, sem que o filme precise fazer cerimônias pra isso. Entende? Essa parada que ele falou do não sabe em quem confiar eu não sei se vocês reparam uma coisa quando a gente assiste um filme. Pelo menos isso acontece comigo. Muito da nossa personalidade vai meio que levando o filme na nossa cabeça para um outro caminho, né? E eu sou uma pessoa muito desconfiada. Então, quando eu vejo um filme assim de, entre aspas, de mistério ou de alguma coisa assim, eu tendo a não confiar em ninguém. Para mim, todo mundo tá querendo enganar o protagonista ou tá todo mundo é vilão na história, tá ligado? Isso é um traço da minha personalidade que eu jogo para os filmes. Inclusive, eu gosto muito de ver série de investigação. Eu gosto muito de Bones, por exemplo. Eu assistia muito. E eu gostava de fazer o exercício de desconfiança, de entender quem dentro da estrutura da história ali pode ser o culpado, tá ligado? Porque essas coisas têm um certo padrão. Tanto na vida... Claro que a gente tem surpresas, mas na vida às vezes tem uns padrões. E num roteiro quase sempre tem, né? Não tem como. Agora, por que eu disse que esse é um filme de mistério sem mistério? Dizendo assim, parece um filme anticlimático, né? Pois só parece. O Agente Secreto tem um magnetismo em si que, pelo menos comigo, fez com que eu nem sentisse a passagem do tempo e quisesse ainda mais. E olha que o filme é longo, então são quase 2 horas. Desculpa aí, eu tava achando que eu tinha interrompido aqui a gravação, mas não. Eu esqueci o que eu ia falar. Vamos ver. Horas e 40. Ah, tá, lembrei. Inclusive, hoje é o dia que saiu as indicações ao Oscar, né? E uma das categorias, que é uma categoria que eu acho até nova, eu não sabia que tinha essa categoria, que é casting. O elenco, o Agente Secreto foi indicado, né? Foi melhor elenco, melhor filme estrangeiro e melhor ator, por Wagner Moura, né? E eu tô dando uma olhadinha aqui, pô, tem um elenco bem legal, cara. Tem um elenco bem legal. É uma galera foda. Tirando o Wagner Moura, né, que é brabíssimo. Tem uma galera muito foda. É o magnetismo da simplicidade cotidiana, que foi embora aí, que muitas vezes dura. Que simplicidade cotidiana, embora... E olha que o filme é longo, então são quase 2 horas e 40. 2h38. É o magnetismo da simplicidade cotidiana, embora muitas vezes dura, que provoca uma sensação como se não fosse um filme que a gente está vendo, mas uma janela, através da qual a gente pode xeretar a vida dos outros e se envolver tão intensamente que quase chega a fazer parte daquela vivência. Daí o brilhantismo também da hipertrepação do Wagner Moura. Talvez ela pareça bem qualquer coisa, e talvez pareça porque de fato ela é, mas... de uma forma positiva. Pois é, tem uma forma positiva pra qualquer coisa? Eu acabei de descobrir que sim, com essa interpretação do Wagner Moura. Pois a composição do cara não tenta ser nada escalafobética, ela é apenas... Adoro essa palavra, escalafobética. Verdadeira. É um cara simples, com desejos simples. Embora eu não saiba exatamente o que significa, eu sei que é uma parada meio louca, né? Simples, tentando sobreviver de um jeito simples, enquanto passa por circunstâncias igualmente simples. E quando não são simples, são fora do comum, elas acabam simplificadas por aquela tal naturalização do absurdo. E aí, dentro desse conjunto de simplicidade, o ator age e reage de forma tão minimalista quanto precisa. Não sobra expressão para convencer o público de que ele tá sentindo isso ou aquilo. Sua interpretação tá impressionantemente na medida para corresponder a tudo que cada situação exige. Nem mais, nem menos. Mas na exatidão que o realismo exige. Uma parada que às vezes um bagulho que eu reparo muito em filme é isso, cara. Tipo assim, você reparar a proporção das reações. Isso é uma parada que tipo, tanto o roteiro quanto o ator às vezes perde a mão, tá ligado?
de uma parada totalmente absurda, a pessoa agir de forma natural, mesmo aquilo não tendo a ver nem com o personagem, nem com a história. Tipo, não é pra ter aquela naturalidade. E o contrário também, assim, tipo, o oposto também acontece muito, assim, de a proporção das reações, assim, tipo, eu acho que tem muito a ver com o roteiro e tem muito a ver com o ator também, assim, tipo, como ele expressa aquela emoção ali, como ele passa aquela emoção pro personagem. Exigia. Isso sem falar que, enquanto o personagem do Wagner Moura apenas vive, protagonizando não uma trama tradicionalmente conectada, com arcos precisamente divididos a fim de criar uma narrativa arquitetada, mas protagonizando sim, tanto situações rotineiras quanto situações decisivas, como se banais fossem, a gente é apresentado a uma vandárdiga coleção de personalidades que, diante de tamanho realismo generalizado, parecem respirar individualmente e não apenas existem para circundar o protagonista. E quase sempre com intérpretes encaixados como uma luva em seus respectivos personagens. Tanto os do núcleo que nos cativa, a tiazinha lá mesmo é uma fofa, é uma querida, a gente quer... Essa senhora, esse dia tava passando a história dela, cara, ela começou a atuar, acho que faz nem 10 anos, tá ligado? Faz menos, acho que foi no Bacurau, cara. Ela nunca foi atriz, parece que o diretor gostou do jeito dela, chamou ela. E ela tem feito vários filmes e tal, e ela já falou que vai no Oscar. Ouvir demais as histórias que ela tá contando, mesmo que não tenha muita conexão com nada ali do que tá acontecendo na trama. Quanto os do núcleo que nos indigna. Quando geral surge em cena, apenas parecem verdadeiramente estar cruzando o caminho da câmera, que fascinada por aquelas pessoas, ou curiosa pelo que elas estão fazendo, nos convida a xeretar também. Às vezes, claro, elas estão movendo os pauzinhos para mexer na problemática principal, principalmente o núcleo dos vilões. Mas às vezes estão só vivendo ou batendo um papinho despretensioso também. E isso não deixa de ser tão interessante quanto. Agora, para não dizer que eu gostei de todo mundo, eu só mantenho algumas reticências quanto ao núcleo do presente, que carrega uma apatia e às vezes uma certa artificialidade que quase deixou o final indigestamente xoxo em vez de condizentemente anticlimático. Sim, porque nesse caso há um intuito de anticlímax mesmo. Recurso que, apesar de frustrar... Cara, os filmes, quando eles têm esse time-lapse, assim, essa parada é um desafio. Tipo, você não desconectar o presente. Eu acho que o que acontece um pouco... Tem um filme que eu acho que exemplifica um pouco isso, é o Titanic. A time-lapse ali do presente, às vezes pra mim não parece que é do filme, tá ligado? Não parece que é tão conectada. As expectativas de apoteose que a narrativa vinha insinuando, me pareceu perfeitamente coerente com a proposta minimalista do projeto. Além de que ainda interrompe a história do protagonista no ponto certo, de modo a equilibrar de um lado o respeito à sua trajetória, que poderia ser prejudicado se a narrativa tivesse optado por algo mais apoteótico, e de outras reflexões e mensagens do filme que poderiam se perder se o filme tivesse optado por um caminho mais aprazível. Fora que de quebra nesse final ainda acontecem algumas rimas elegantes, uma envolvendo doações e uma que liga o final ao início, ressignificando esse com um tom quase profético. E foi tudo isso que fez pra mim o Agente Secreto ser uma obra tão encantadora. Às vezes parece que não tá dizendo nada de útil, mas quando a narrativa termina e a gente começa a recapitular, cada coisinha contribui para compor o todo. Fora que o conjunto é tão genuíno que parece fazer parte de uma memória viva da nossa própria trajetória. E como se não fosse o bastante, o mais fascinante é que o cineasta Kleber Mendonça Filho alcança esses feitos desprezando moldes pré-fabricados de gêneros. Ele às vezes, na verdade, só parece ligar a câmera para ver o que acontece, mas não se engane. Mesmo que tenha uma sensibilidade ímpar na labuta de contar histórias, na labuta de observar personagens, o homem não nasceu ontem e já acumula uma admirável experiência no fazer cinematográfico, de modo a conseguir dar tanta naturalidade a uma história que até a sua direção pareça improvisada. Enfim, onde eu quero chegar é que ele pode não ter seguido moldes, mas ainda assim... Aquela coisa do negócio só tão natural que parece que ninguém meteu a mão, tá ligado? Tanto nas atuações quanto no desenrolar da história. Maneiro isso. Obedeceu regras. Que regras, Otávio? A do seu próprio filme, Ora Pitombas, que à medida que ia se contando, ia exigindo do seu criador. E o papel deste, por sua vez, me parece ter sido abrir os olhos e ouvidos para entender o que o seu filme pedia. O foda do filme ser ainda novidade, assim, ele tá pouco tempo no cinema. Assim, tipo, a gente já passou as mesmas imagens, tá ligado? E ele não pode
passar muita coisa também, senão vai soltar spoiler do filme. E nem deve ter tanta coisa assim ainda. Assim o fez e assim nasceu mais um filmão em sua carreira. Aliás, mais um filmão no nosso Brasilzão. Por isso, mais uma vez, o Brasil pode se sentir muito bem representado nas grandes premiações internacionais. Não que esse seja o objetivo ou o grande mérito do filme. Não é. É só a sua existência e o privilégio. Daqui pra frente é outro papo que ele vai lançar. Então, eu vou só concluir aqui esse react, porque pra mim, assim, tipo, a galera há um tempo atrás, assim, tipo, ainda tem um pouco isso. É porque a academia ela tem mudado um pouco o perfil de filmes do Oscar. Antigamente ou eram filmes muito bucólicos ou filmes muito experimentais, tá ligado? Que eram aclamados no Oscar. Eu não sei. Esse filme ele parece mais pro bucólico, mas ele parece ter uma história bem amarrada para não ter toda essa mirabolância. E eu já vi muita gente falando que o filme é muito bom. O Brasil ele tá aprendendo a sair do óbvio na questão de filmes. A gente tem filmes muito aclamados que eles abordam meio que a coisa que, como eu falei antes, a coisa que o brasileiro acha, tem fascínio, que é a violência, a violência gráfica mesmo, né? A coisa de ver a violência acontecer, não aquela coisa psicológica. E eu acho que alguns filmes, assim, algumas obras têm abordado muito a questão psicológica, a questão do cotidiano, de mostrar como a realidade ela pode ser, não digo encantadora no ponto de vista de encantar, mas que ela pode ser uma coisa para se prestar atenção, tá ligado? Pelo que eu entendi do review, da crítica do rapaz aqui, do nosso parceiro Otávio, o Gá, meio que é isso. O filme ele é um amarrado de coisas muito simples, mas que formam uma parada muito foda. Porque, cara, a realidade, ela por mais que ela tenha momentos mirabolantes quase o tempo todo, ela surge da simplicidade e do coisas cotidianas. Quase o tempo todo tem coisas que acontecem muito embaixo dos panos, e como ele deixa claro que esse filme meio que trata assim, de uma história que está acontecendo paralela dos outros acontecimentos. E a vida é assim, cara, tá ligado? Então, galera, esse foi meu react aqui da crítica do filme. Já ia falar O Homem Copiava. O Agente Secreto, mais um filme brasileiro que provavelmente vai ganhar mais um Oscar aí pra gente. E, mano, se você se diz patriota, tu tem que apoiar a parada que é feita aqui, porque, mano, as pessoas não param pra pensar. Por exemplo, cara, eu tenho muitos amigos que trabalham com audiovisual. E o nosso audiovisual sendo valorizado, mano, essa galera vai pra cima. Eu tenho muitos amigos que trabalham como cameramans, editores de áudio, caras da técnica. E isso é um mercado muito grande, mano. Se ganha muito dinheiro, se movimenta muita grana. Então, cara, vamos parar de ser bobo e entender que a cultura, ela gera muita coisa pro nosso país. Muita coisa, tá ligado? A gente cresceu aprendendo a valorizar a cultura dos outros, cara. Vendo filme dos outros, vendo série dos outros. E a nossa, a gente dá um desdém pro bagulho, tá ligado? Sendo que o bagulho é feito com muito mais esmero, porque sai de um lugar muito mais complicado de fazer, com muito menos investimento. Então é isso aí. Terminando aqui mais um react do Órfãos da Silbene. Agradecer quem viu esse react até o final. Pedir para seguir a gente, compartilhar, dar aquela balangada no sininho, aquela patolada no sininho, que a gente vai continuar aí nessa volta fazendo mais react. E se tiver sugestão também, cara, dentro do nicho de cada um, a gente tá tentando cada um fazer uma parada. Eu tô indo mais para uma parada mais de entretenimento, assim, de música, de filme. Aí se tiver alguma sugestão aí de alguma coisa que vocês queiram que a gente reaja, toma aí, é só botar nos comentários. Tamo junto então, galera. Até mais, boa noite, bom dia, boa tarde. Tamo junto. Beijo.